Olá pessoal, então vamos para mais uma cartinha de direcionamento aí para os próximos 7 dias. Hoje trazendo esses 4 decks, começando aqui com tarot, com o oráculo xamânico. Vamos lá, peço orientação aos guias, mentores espirituais, xamânicos, que nos dê uma cartinha de direcionamento aí para os próximos 7 dias, de acordo com a energia de quem vai ver esse vídeo. E a cartinha que saiu foi o contador de histórias, expansão. Nosso segundo deck é o poder da cura através dos cristais. Então peça aí a energia do reino mineral para que nos dê uma cartinha de direcionamento através dos cristais. Safira. O terceiro deck é o tarô da fita energética. Por favor, reino vegetal, nos dê uma cartinha de direcionamento para os próximos 7 dias de quem vai estar assistindo esse vídeo. E saiu a cartinha do Kitoko. E o nosso último deck utilizado no dia de hoje vai ser o poder animal. Por favor, animais de poder, uma cartinha de direcionamento aí para os próximos 7 dias de quem está assistindo esse vídeo. Eu vou considerar a primeira carta que saiu, a águia. Então, nossa primeira cartinha aí, o contador de histórias, né? Falando aí um pouquinho de expansão. Ela indica uma expansão em todos os níveis, né? A carta sugere uma fase de muito crescimento, favorável aí à assimilação de novas ideias, para você descobrir qual é o aspecto de seu próprio ser que necessita de maiores cuidados, né, nesse momento. Passar a alimentar mais o seu fogo de criação pessoal, né, essa chama que a gente tem dentro da gente, incrementar a criatividade de vocês, né, e aproveitar esse momento de expansão, consciente de que ele é bem merecido, né. Dá uma observada aí, que essa fase de expansão, ela prosseguirá. Se vocês estiverem dispostos a partilhar de seu sucesso com pessoas, né, as pessoas ao seu redor, as pessoas próximas, muitas vidas têm sido influenciadas pelas histórias alheias, né? Então, aproveite esse momento aí de, vamos dizer, boa sorte que se abre para vocês, né, neste momento. Mas não se esqueça, você também deve encorajar as outras pessoas, né, que estão à sua volta, a se expandir. Que quando você incentiva alguém, você também está se auto-incentivando, você também
está fazendo por você quando você faz alguma coisa pelo outro. Em todos os casos, a expansão acontece toda vez que uma pessoa enxerga possibilidades nela, no próximo, né? Possibilidades de crescimento, seguindo aí o seu próprio ritmo, usando seu próprio discernimento, a sabedoria, como eu vou dizer? A sabedoria do contador de história mesmo, né? Reside na arte de conseguir relembrar os fatos mais importantes. Assim que você começa a relembrar, é como se você estivesse recebendo um chamado, como se você relembrasse da sua magia pessoal e está manifestando, nesse mesmo momento que você está relembrando, você está manifestando todo o seu potencial criativo, né? Então, uma forma de vocês expandirem aí é justamente compartilhando o seu conhecimento com outras pessoas, relembrando de fatos que você viveu, que são suas experiências, que muitas vezes você esquece. E num certo momento, essa história acaba sendo esquecida porque já não tinha, você não estava no período de aprender com ela. Então é sempre bom a gente relembrar das experiências do passado, porque quanto mais experiência a gente vai adquirindo, quanto mais a gente expande nossa consciência, mais essas histórias começam a fazer sentido, como se fosse um quebra-cabeça que as pecinhas vão se encaixando, pecinha por pecinha. Então, às vezes, aquela história lá era uma pecinha que para você foi só uma história, não tinha significado nenhum, só um momento que você viveu. Mas hoje, com o quebra-cabeça já com mais peças no lugar, você vê que aquela história, o aprendizado daquela história se encaixa perfeitamente numa determinada situação. Então, pense nesses fatos, use as suas experiências de vida para refletir e espalhe essa reflexão para outras pessoas, porque muitas vezes os nossos insights, as perguntas que a gente tem ali, a gente acaba escutando uma história, reflete em cima de nós mesmos e fala, agora isso fez sentido para mim, e não estava fazendo até um certo momento, né? Então é disso que fala a carta do contador de história, da expansão em si. A segunda carta, que é a carta da Safira, ela tem a cor azul, violeta azulado, amarelo e branco. As qualidades dela, ela estimula a espiritualidade da consciência e ela regula, né, nossos chakras, nossos corpos também. Então, os chakras que ela atua, os principais chakras, é o terceiro olho e o chakra da coroa. E a Safira, ela, quando ela sai numa tiragem, ela indica a necessidade de grande precisão de clareza em todas as ações que tomamos, né? Se as emoções estão tumultuadas, essa pedra sugere necessidade de restabelecer, né? Um estado mais sereno, mais calmo, mais concentrado. É muito importante a gente entender as motivações daqueles ao redor de nós, né? A necessidade de restabelecer um estado mais sereno com essas pessoas, ser capaz de interpretar corretamente o que as pessoas estão dizendo e por que elas estão dizendo. Em áreas onde existem problemas, né, na sua vida, ao seu redor, a Safira mostra um ambiente descontraído, harmonioso, rejuvenescedor, mas a gente deve evitar, tá, agir de um ponto de vista mais pessoal e em resposta aos nossos próprios estados de emoção, nossos estados emocionais, né, na área em que a Safira aparece.
O que vocês podem fazer é usar a inteligência e prestar atenção aos sinais que podem informar vocês, né, sobre os verdadeiros sentimentos das pessoas com que está lidando. Seja um pouco mais mente aberta, abra mais sua mente, né, para poder enxergar melhor. Você pode perceber como você está regindo os outros quando você tem a mente mais aberta. Você consegue enxergar melhor e pode se surpreender muito ao ver como é fácil, né? Como é fácil lidar com essa situação, como é fácil a gente se confundir ou piorar uma situação se não dá uma freada nas respostas emocionais imediatas, né? Agindo por impulso. Então, se você vê aí, a Safira também está falando aí de comunicação, de expansão, né? Ela está sendo só mais uma confirmação aí da carta do contador de história, de expansão, de colocar para fora, de trazer o equilíbrio para a vida de vocês justamente através da fala. Então ela é, assim, uma confirmação de que vocês devem se comunicar com o próximo. Quando você se comunica, quando você fala com o próximo, você está falando com você mesmo também. Então pense com carinho a forma que você fala com o próximo, porque do mesmo jeito que você está falando com uma pessoa, você está falando com você mesmo. As pessoas ao nosso redor é um reflexo de nós mesmos. Sempre pense dessa forma, que vocês vão ver aí que vocês acabam expandindo muito mais rápido a consciência própria e a visão coletiva, né? A visão do todo e não uma visão do só eu. E a terceira carta, que foi o Kitoko, né? Ela diz: uma conexão com Deus estimula em nós a capacidade de entrega. Abandone o ato de tudo controlar. A característica fitoenergética dela é pura, né? E ela atua no 7º chakra, que seria aí o chakra da coroa. E o que ela tá passando? Se conectar com Deus, independente da religião que você tem, o Criador, seu interior, cada um chama Deus de uma forma, né? Temos muitas formas aí de chamar Deus para quem estudou um pouco de física quântica e um pouquinho de cada religião. Você vai ver aí que no final Deus é a mesma energia, só que com nomes diferentes aí para cada religião, para física quântica, para cada setor ele tem um nome. Então, vê qual que é o nome aí que você sente no coração, que você quer chamar essa energia criadora. Se conecta com essa energia, né? Se entrega essa energia. Para de tentar controlar tudo nesse momento. Comece a se comunicar mais com as pessoas. Comece a se comunicar com vocês mesmos também, porque isso é muito importante. Vocês vão ver aí que muita coisa vai começar a fluir muito mais fácil, muito mais leve, a energia ao redor fica muito mais sutil. Então, pensa justamente nisso, em conversar com o próximo, usar essas conversas para refletir sobre a vida de vocês, entender o porquê você está passando pelo que está passando no momento, né? O porquê que você passou por aquelas experiências no passado, que tudo é um aprendizado. Tudo na vida, tudo que a gente passa está nos conduzindo para aquele desejo mais forte do nosso coração. Independente do que seja esse desejo, o universo ele vai conduzindo a gente, nos preparando. Então, converse melhor com as pessoas, conte suas histórias de vida ou para pessoas próximas, ou para um desconhecido que você encontrou na rua ali, você não vai ver nunca mais, não precisa nem se apresentar, chega lá e sentiu de contar uma história, conta que aquela história ali, você vai olhar e vai falar assim, olha, eu não tinha enxergado isso naquele momento. E vocês vão ver que as experiências que viveram no passado, hoje faz um sentido totalmente diferente do que no momento que vocês viveram. E a nossa última cartinha aí, que é do baralho xamânico Poder Animal, saiu a águia.
A águia, ela normalmente ela passa uma advertência pra gente, né? E que tipo de advertência? Que precisamos restabelecer nossas ligações com o elemento do ar. O ar simboliza o plano mental. Neste caso, assim, do ar, né? O que ele está se referindo? Nossa mente superior. Mais uma vez aí falando, Deus, energia criadora, como vocês gostariam de chamar, como vocês normalmente chamam, se sintam à vontade para chamar essa energia. E a gente precisa lembrar, né? Ela traz aí essa lembrança de que a sabedoria nos chega de fontes frequentemente, assim, vamos dizer, curiosas, inesperadas, né? Mas está sempre relacionada com a força do, do nosso eu superior, do grande espírito, como dizem os xamãs, né? Se você está se sentindo num período de trevas, assim, de ilusão, a águia, ela vem iluminando vocês, né? Pois ela ensina a olhar para as coisas assim de um plano mais alto, né? Uma vista superior. A águia voa muito alto, então ela acaba dando aí um outro ponto de vista para a gente, né? Como diriam os xamãs, a águia é capaz de tocar o sol, né? Então a águia tem essa conexão muito forte com o coração, amar tanta luz quanto as trevas, para você também, né? Porque assim, somos yin e yang, então todo mundo tem um lado luz, um lado sombra, ninguém é iluminado todos os dias, ninguém é feliz todos os dias, do mesmo jeito que ninguém se sente nas trevas e solitário, ninguém se sente triste todos os dias, não faria sentido. A gente precisa aí de ter um equilíbrio, seja no que seja na nossa vida. Então, a águia fala muito desse lado do equilíbrio, de amar seu lado sombra, seu lado luz, se sentir o ser completo que você realmente é. Porque todos somos seres de luz e todos somos seres completos, com todos os adjetivos existentes, né? Então, não querer, sabe? Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Sim, você pode não agir daquele jeito, mas no seu consciente, em algum momento da sua vida, você já passou por um dos adjetivos negativos e tudo que a gente tenta repreender acaba ganhando força, sabe? Então, é melhor a gente aceitar que somos um ser completo, que temos tudo dentro de nós e amar esse ser completo que somos, que aí a gente adquire controle sobre nossas atitudes, sobre nossos sentimentos. A vida se torna mais leve, né, com tudo isso. Quando a gente é capaz de perceber a beleza, a utilidade, né, tanto da luz quanto da sombra, a gente é capaz de alcançar voos para uma dimensão superior. Voos, assim como a águia, muito alto. Então, a magia da águia, o que ela nos diz? Ela nos diz justamente sobre concedermos a nós mesmos a mudança de ponto de vista, de sempre manter em mente a lembrança da liberdade existente no céu, nas possibilidades infinitas, que tudo que chega até nós, toda a experiência que chega, ela tem possibilidades infinitas. A gente pode ficar visando só as possibilidades negativas, que todas têm, ou a gente pode focar nas positivas, que também todas têm possibilidades positivas, né? Então, a águia, ela vem aí com essa sensação de que você deve se permitir a gozar da liberdade, se permitir sentir o que você quer no seu coração e agir conforme o seu coração, né? Para encontrar a felicidade e a abundância. Porque normalmente a gente só prospera, normalmente, pelo todos os casos que vejo aí, através
livros, documentários sobre pessoas bem-sucedidas, elas falam muito disso, que elas se tornaram prósperas seguindo o desejo do coração delas, né? O que nada mais é que uns chamam de intuição, outros chamam de sexto sentido, né? Então, se vocês fizerem aqui uma análise junto comigo, vocês vão ver que as cartas estão complementando uma a outra. Essas duas e essas duas. Então, um resumo aí do que está sendo falado. Se conectar com esse eu interior de vocês, né? Para, através das histórias que vocês viveram, das experiências que vocês viveram, vocês passarem a ter um outro ponto de vista e conseguir aí alcançar a plenitude, a abundância, a prosperidade e a felicidade. Então, espero que vocês tenham gostado dessa leitura aí, espero que tenha esclarecido o que tem aí dentro desse coraçãozinho que está deixando vocês fora dessa energia de prosperidade, de abundância, de felicidade, e possam aí fazer as mudanças necessárias se for, e para quem já está nessa energia próspera, de abundância, de felicidade, mantenha essa energia, justamente contando como você chegou até essa prosperidade, essa abundância, essa felicidade. E quando você contar, faça essa nova análise para ver o que mais que aquela história tem a te ensinar. O que mais que aquele momento traz para você agora com esse novo ponto de vista, com essa nova percepção vista de cima, né? Vista por um outro ângulo. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima segunda-feira. Fiquem todos com a luz e o amor incondicional de nosso Criador. Tchau, tchau.